Muito bem, vamos lá então. Nós vamos iniciar o nosso estudo do livro Astronautas do Além, o livro que nós iniciamos na semana passada, o livro que traz para nós aqui participação de espíritos diversos, através da psicografia do Chico, Herculano Pires trazendo para nós o comentário, e nós vamos aqui então, os comentários, né? E nós vamos para o item número 2, brevidade da vida. Né? Bom dia, Brás. Antes de nós avançarmos, só um instantinho. Só estou pegando aqui a biografia do nosso personagem de hoje. Aqui. Peraí que eu tô. É que o nome dele é Luciano dos Reis. E Luciano dos Reis é um nome tão comum aqui que a gente está achando de tudo, né? Bom, vamos lá, depois a gente pesquisa melhor sobre ele. Bom dia, Gilda. Vamos lá então, pessoal. Nós iniciamos na semana passada o prefácio, tanto de Emmanuel como também de Herculano Pires, falando, né, sobre a proposta desse livro. E já iniciamos também aqui no item primeiro, Tarefeiros da Doutrina. Né? Então, conversamos aqui bastante sobre a importância dos trabalhadores. Está gravando? Sobre a importância dos trabalhadores e tudo, né? E agora, então, brevidade da vida. Então, nós temos aqui uma Trova do Tempo, de Luciana dos Reis, e depois Tempo de Viver, irmão Saulo fazendo o comentário. O Chico traz para nós, então, aqui essa introdução. A página de trovas do nosso amigo espiritual Luciano dos Reis foi recebida no encerramento de nossa reunião pública. Ante o reinício do tempo, no ano novo de 1973, as conversações que nos precederam as tarefas versaram sobre a brevidade da existência humana. Companheiros diversos se reportavam ao pesar por certas oportunidades perdidas, enquanto outros lançavam indagações sobre a significação do tempo em nossa vida. No começo dos trabalhos, o Livro dos Espíritos nos ofereceu a questão 992, dando motivos a justas reflexões. Dão aqui na área de texto, por gentileza, pessoal? Só para orientar aqui a Angelina. Muito bem, então aqui no... Primeiro, né, só para a gente lembrar, então aqui era o Ano Novo, então, e claro, né, como todo Ano Novo, é muito comum que nós façamos, né, uma reflexão sobre o ano que terminou e, ao mesmo tempo, sobre o ano que começa. Assim como todos nós, então, desde que o Ano Novo passou a ser celebrado como um marco, né, do início de um novo ano e o final de um ano que passou, façamos aquele balanço e, ao mesmo tempo, comecemos, então, a elaborar os nossos projetos para o ano que começa. Né? Bom dia, Fabi. Então, nesse momento aqui, nessa reunião, não foi diferente. Começaram aqui, né, a princípio, como nós vimos, com pesar, com lamentações, né, observando ali o tempo perdido, né? Se eu devia ter feito isso, infelizmente eu não consegui terminar aquilo, acabei desperdiçando uma grande oportunidade. Então, e no ano seguinte, né, vem sempre aqueles novos projetos, né? Dessa vez eu consigo, dessa vez eu vou fazer diferente. E aí, então, nessa ideia de olhar para o passado e olhar para o futuro, né? Bom diazinho, bem-vindo. Então aqui nesse momento começaram então, né, todas essas ideias, essas reflexões. Mas especialmente quando nós falamos sobre o tempo perdido, sobre nesse caso aqui, olhando para o tempo que passou, vem sempre esse sentimento de arrependimento. E foi exatamente nessa proposta que foi trazido para nós aqui então do Livro dos Espíritos, na questão 992, sempre aberta ao acaso, né, que a gente lembra que essa era exatamente ali o sistema de trabalho que desenvolviam lá naquela reunião.
Então a pergunta veio: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? E a resposta dos espíritos: fazer que já na vida atual o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exproba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se, né? Então, enquanto o arrependimento acabava vindo, como sempre, né, torturando as consciências daqueles que, quando se fala sobre oportunidades perdidas, tem, né, já que você não pode, como a gente lembra aquela passagem do Chico, voltar atrás e fazer um novo começo, para fazer diferente aquilo que eventualmente não foi completado ou foi mal realizado, você pode começar agora e fazer um novo fim. Então, exatamente ali o arrependimento. Dentro dessas leis morais que nós estudamos, vem exatamente isso: despertar a nossa consciência para a reparação e, ao mesmo tempo, para o recomeço de uma nova oportunidade. Então, foi esse o tema estudado, né? Aqui, então, logo depois, quando na reunião veio essa trova do tempo de Lucena dos Reis. São várias estrofes aqui com 4 versos cada uma, e cada uma dessas estrofes aqui, elas trazem para nós uma reflexão muito interessante. E como todas as trovas, né, belíssimas trovas, trazem para nós aqui um ensinamento bastante profundo, de uma forma bastante compacta. Então essa é a arte da trova, né, como a gente já viu outras vezes. Então na primeira diz assim para nós: ensino que a vida insiste em compor e recompor. O tempo que faz o ódio é o mesmo que faz o amor. Né? Então nessa primeira trova já traz para nós esse ensinamento, e me fez lembrar, né, uma passagem de Nelson Mandela, que ele dizia assim, que se nós aprendemos a odiar, nós podemos ensinar a amar. Né? Então o tempo nos dá essa oportunidade, através das nossas relações, através dos nossos relacionamentos, construirmos ali, né, aquelas relações que são saudáveis, mas ao mesmo tempo nos dá também a oportunidade de construir relações nocivas, mas que infelizmente para nós exigirá a reparação que o próprio tempo vai nos permitir. Porém, esse tempo que nós utilizaremos para essa reparação será um tempo perdido, porque nós poderíamos ter aproveitado para construir, e não para destruir e reconstruir. Então esse é o grande desperdício que nós ainda temos aqui na nossa trajetória, sejam trajetórias terrenas, sejam trajetórias no plano espiritual, porque o tempo ele acaba direcionando a vida de todos nós. Na segunda, a criatura sem tempo que não gasta o tempo em vão, em tempo algum acha tempo para ouvir a tentação. Né? Então, quando nós temos a nossa vida muito bem ocupada, né, o tempo para nós é muito curto. Então, ali a velha expressão, né, eu queria que meu dia tivesse 25 horas, né, e não apenas 24. Porque, exato, Brás, então quando nós aproveitamos o nosso tempo com trabalhos produtivos, com trabalhos construtivos, nós não temos tempo para ter a mente vazia e, ao mesmo tempo, para criar situações que para nós sempre serão situações dolorosas, porque, mais uma vez, a parte mais complicada da nossa vida é quando nós temos que voltar no ponto em que nós criamos uma situação dolorosa, desfazer tudo aquilo, para depois, então, começarmos uma nova trajetória. E é o que a gente tem falado, não apenas de tempos pequenos durante o nosso dia, durante aqui a nossa caminhada, mas até mesmo quando nós falamos de existências. Nesse estágio em que nós nos encontramos, no mundo de provas e expiações, a nossa vida, nesse momento, é uma vida ainda de muito mais reparações do que de construções. Daí, então, o peso que nós temos, né, das provas e expiações, quando nós temos uma existência em que as provas e expiações estão muito mais ligadas ao nosso passado do que nos dando projeções para o futuro, isso mostra o tempo que nós estamos perdendo. E é uma tendência que, conforme nós vamos evoluindo, a nossa vida presente se torne muito mais, né, cada vez mais focada naquilo que nós podemos fazer no futuro. Porque aí então a gente começa a errar menos, começa a tomar decisões equivocadas em menor intensidade, portanto nós nos desviamos menos do caminho que nós desejamos seguir,
que é o caminho da evolução. Então, se hoje nós temos as nossas relações afetivas, relações familiares, relações sociais, vinculadas a débitos do passado, né, a gente vai lembrar que Joana lembra para nós que as famílias atualmente são constituídas, na sua maioria, de um modo geral, em espíritos que se juntam com necessidade de reparação. Imaginemos se todas as famílias pudessem apenas se formar, fossem formadas apenas por laços de afetos e grupos que estão desejando construir futuros melhores. Então, enquanto nós estamos vinculados com esse passado delituoso, a gente percebe que nós passamos mais tempo resolvendo o problema do que criando novas oportunidades. Mas a tendência é que conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos nos reestruturando, despertando a nossa consciência, a gente aproveita realmente cada relação, cada oportunidade, cada momento da nossa existência, sempre para projetar a nossa vida para o futuro, sempre visando algo melhor. Então, do mundo de provas e expiações. Bom dia, dona Miriam. Entrando no mundo de regeneração, e mais uma vez, como a gente lembra, né, o mundo regenerado é daqueles espíritos que já têm o passado resolvido, trazem ainda as suas imperfeições, trazem ainda as suas dificuldades, mas cada vez menos influentes no passado, né? Cada vez sofrendo menos influência do passado. Então a gente sempre vai agora criando realmente novas oportunidades. Por isso aqui então, aquela criatura sem tempo, que não gasta o tempo em vão, em tempo algum acha tempo para ouvir a tentação. E essa tentação também já traz para nós, né, a nossa fraqueza de caráter. E essa fraqueza de caráter vai se fortalecendo cada vez mais, o nosso caráter, né, vai se fortalecendo cada vez mais nos princípios mais nobres. Portanto, cada escolha, cada decisão, cada atitude sempre visará algo melhor. E nunca simplesmente dar vazão a esses instintos primitivos que nós ainda trazemos. Terceira trova. Há quem não roube dinheiro, nem vantagem parecida, mas furta o valor do tempo necessário à luz da vida. Então, né, a gente sempre pensa naquilo que é material, naquilo que é moral, e a gente nunca pensa nas oportunidades. A nossa existência, como a gente tem conversado ontem mesmo, no estudo do E a Vida Continua, nós falávamos sobre a proposta da reencarnação, a importância de nós estarmos aqui reencarnados. Então, é algo que nós não valorizamos, né, porque nós entendemos que o nascimento de uma criança, de um bebê, ou seja, a reencarnação de um espírito, é algo para nós tão automático que a gente não percebe o extremo trabalho que existe no planejamento de cada detalhe para que esse espírito possa reencarnar, tendo as oportunidades de evolução. Então, não apenas onde ele vai reencarnar, com quem ele vai reencarnar, quais serão as suas experiências em termos de provas e expiações, mas nós vamos pensar também quanto tempo ele vai ter para fazer tudo isso. E é esse tempo que vai fazer a grande diferença. Então, quando nós reencarnamos, cientes que nós temos aqui um prazo para cumprir aquilo tudo, e nós nos concentramos, mesmo que nós não saibamos o detalhe, mesmo que nós não saibamos ali quais são as causas daquilo tudo que nós vamos vivenciar, mas que nós estejamos cientes de que seja o que tiver planejado para a nossa existência, nós temos que aproveitar o tempo para cumprir da melhor forma possível, a nossa existência vai ser absolutamente efetiva, proveitosa em todos os sentidos. Então nós temos que pensar muito nisso. E enquanto isso, já chega para nós aqui uma trovinha dos nossos amigos do Plano Maior. Muito obrigado pela presença, que diz assim para nós: sigo caminhando num espaço de luz, e nesse passo eu chego bem longe e reluz. E seguindo de lá para cá, eu vou e volto, pois só o tempo construirá nossas novas vidas. Né? Então tá ali, ó, indas e vindas, para poder fazer com que a nossa trajetória seja sempre, né, cada vez melhor, cada vez mais proveitosa. Então, obrigado mais uma vez. E aqui, nesse item número 3, agora também me lembrei, eu assisti a um documentário que falava sobre a participação da cultura islâmica nas ciências, né? E aí então mostrava, né, como os árabes, né, os persas, de modo geral, de que modo que eles contribuíram para a engenharia, para as artes, para as ciências de modo geral, né, para a astronomia,
para a química, para a medicina, para a matemática, para tudo. Então foi uma contribuição absurda. Isso ali entre os anos, né, a partir dos anos 800 até mais ou menos 1400, 1500. Então foi um período muito longo que eles tiveram, trazendo grandes conhecimentos para o mundo ocidental. Mas aí é bastante interessante também quando a gente percebe que ao mesmo tempo em que o conhecimento se difundia, seja a partir dessa cultura do Oriente Médio, seja a partir da cultura ocidental, o modo como as religiões travaram guerras. E quanto tempo foi perdido nessas guerras, nessas cruzadas, de uma civilização combatendo a outra, enquanto o conhecimento poderia ser melhor aproveitado. E aí eu pensava assim, imaginemos se estivéssemos no mundo pacífico, mesmo naquela época, com o conhecimento sendo difundido de uma forma objetiva para melhorar a vida das pessoas. Mas aí então, por causa do egoísmo, por causa ainda do primitivismo, dos seres encarnados, né, passaram muito mais tempo destruindo-se, combatendo-se, do que difundindo o conhecimento e transformando-se moralmente. Por isso, então, a gente percebe que não é apenas ali a questão do dinheiro que se rouba ou de qualquer outra vantagem de poder, mas simplesmente percebendo quanto tempo a humanidade planetária desperdiçou no decorrer da sua trajetória. É claro que isso é compreensível. Não é uma questão de julgarmos, né, que se fôssemos naquela época seria diferente, porque não é, porque ainda continuamos desperdiçando o nosso tempo. Isso faz parte desse processo evolutivo, em que nós perdemos muito mais tempo, como eu comentei há pouco, não apenas numa questão de reencarnação, mas na própria evolução de uma comunidade, de uma sociedade como um todo. Então nós precisamos desse tempo para amadurecer. Então, da mesma forma, né, que uma fruta não pode ser colhida antes do seu tempo, não dá para esperar que uma sociedade planetária composta por espíritos, ainda nesse processo, evolua de uma hora para outra. Mas o que a gente olha para trás é lamentar. Compreender nós compreendemos, mas não podemos deixar de lamentar o tempo que nós perdemos enquanto comunidade nessas querelas, né, nesses pequenos conflitos que nós criamos, provocados ainda por esses valores primitivos que nós trazemos. Então, quando nós começarmos a aproveitar da melhor forma cada instante que nós temos, aí sim a nossa vida vai ter um salto evolutivo, né, vai ter um salto de crescimento muito significativo. O Brás lembrou, né, Dalai Lama está preocupadíssimo com o perigo de uma guerra nuclear agora, né? Acho que chegou a hora do mesmo limite, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, Brás? As coisas agora parecem que estão acalmando um pouco mais, mas é parte, né? Enquanto a gente vê esses conflitos acontecendo, né, então a gente fica ali, né, como eu falei para vocês ontem, né, o John Lennon tem aquele pensamento que a vida é o que acontece enquanto a gente faz planos, né? O planejamento nada mais é do que um sonho. E a vida que acontece é a nossa realidade. Então nós temos que transformar a nossa realidade para que a nossa vida seja transformada também. Vamos lá. 4. Filosofia do tempo em qualquer tempo e lugar. Feliz do coração, infeliz do coração, que não consegue esperar. Então, ao mesmo tempo em que nós pensamos, né, no tempo que deve ser aproveitado para acelerar o nosso crescimento, essa passagem já fala para nós também, em qualquer tempo e em qualquer lugar, que é preciso ter paciência. Então nem tudo deve ser feito de uma forma acelerada, né? Como nós vimos ali naquela ilustração que eu trouxe para vocês, que uma fruta precisa de tempo para amadurecer. Esse amadurecimento também deve ser aproveitado com paciência. Não adianta a gente querer fazer, né? Hoje mesmo eu conversava aqui em casa, por acaso, a respeito de pães caseiros, né? E nesses pães caseiros, a gente falava, né, que existe aquele fermento químico e o fermento natural. O fermento químico ele acelera a fermentação da massa para que o pão seja produzido, enquanto que o fermento natural ele fermenta num tempo diferente. Só que o pão sai muito mais saboroso. Então, quando nós procuramos apressar alguma coisa, nem sempre nós conseguimos aproveitar a sua beleza ou aproveitar o seu sabor. Então, tudo vem no seu tempo. Então, há aquelas oportunidades em que o tempo pode ser bem aproveitado e há aquelas oportunidades em que nós temos que esperar a natureza agir. Não adianta a gente querer ir além do tempo da própria natureza. Então, paciência é fundamental. Mais uma trovinha que chegou para nós, né?
Nossas vidas, reencarnação. A vida junto da morte, movimentação. Eu sou de carne, retorno uma luz. O clarão que me guia, Jesus. Né? Belíssima trova também para nós aqui. Muito bacana, né? Sempre trazendo aqui essa visão muito abrangente, né, do que é a nossa vida mesmo. De todo o caminho que nós percorremos, de qual é a direção que nós temos que seguir. Né? Muito obrigado. Número 5, olha só que bacana essa. O tempo recorda a gleba, onde a mata se agiganta. Recebe qualquer semente, dá tudo o que planta. Então aqui o tempo vai lembrar para nós, né, um grande terreno, onde qualquer coisa que nós plantarmos, nós colheremos. Né? Então o tempo é assim, mais dia ou menos dia. Então há aquelas sementes de atitudes, de ideias que nós lançamos, que tem ali o seu tempo curto, fazendo ali, né, uma colheita imediata, há aquela colheita a médio prazo e há aquela colheita a longo prazo. Então o tempo, como coloca para nós aqui, não apenas aquilo que é negativo, mas aquilo que é positivo também. Toda vez que nós semearmos alguma coisa, o tempo vai trazer para nós um retorno. Então não há nada que o tempo não revele. Seja aqui, seja do outro lado. Não há nada que o tempo não nos mostre. Seja aqui, seja do outro lado. Então quando o tempo lembra esse grande terreno, lembremos da sementeira que nós estamos fazendo. Inclusive quando nós não aproveitamos a terra. O nosso tempo, quando ele não é bem aproveitado, ele vai reclamar depois. Você teve tempo para fazer e não fez. Então agora você não pode lamentar por aquilo que não tem. Então é muito importante a gente lembrar e aproveitar sempre da melhor forma possível. Angelina trouxe para nós também, obrigado mais uma vez pela participação. Existe uma guerra maior do que a guerra material em vossos espíritos, no interior de cada um de vós. O eu exterior com o eu interior. Quando vós conheceres a vós, as guerras deixarão de acontecer. Aqui, inclusive, aproveitando essa colocação que foi trazida para nós, nós temos aqui, vou até dar um saltozinho, numa das trovas que tem para nós aqui, que diz assim, está aqui, essa número 7, exatamente complementando essa passagem que a Angelina trouxe para nós, esse esclarecimento, que diz assim: ação é a mente por fora, que nos põe a vida em tela. Os outros nos fotografam, depois o tempo revela. Então quando ele fala aqui para nós, essa guerra interior, que essa guerra que existe em nós, o eu exterior com o eu interior, nós vamos perceber que aquilo que existe dentro de nós, que se reflete em torno, acaba depois influenciando a nossa própria vida, acaba influenciando a vida daqueles que estão próximos a nós, acaba influenciando o mundo que nós vivemos. Então aqui nessa trova que traz essa comparação, a ação é a mente por fora. Olha só que expressão tão interessante e tão rica essa. Quando a nossa atitude nada mais é do que a mente que se exterioriza, que nos põe a vida em tela, ou seja, tudo aquilo que nós somos interiormente se reflete naquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós demonstramos. Os outros fotografam, depois o tempo vai revelar. Então nós estamos sendo constantemente observados uns pelos outros, porque é assim que a vida de relação nos ensina através dessa pedagogia divina. Porque nós aprendemos, né, através daquilo que nós fazemos com resultados positivos ou resultados negativos. Então essa é mais uma vez, né, através das relações, o tempo vai nos revelando também. Depois coloca para nós aqui, anterior agora. Observem agora quais são as melhores formas de aproveitar o nosso tempo. Bondade, apoio, serviço, resgate, atenção, dever. Nota que o tempo não para, não há tempo a perder. Né? Então, o tempo não para, né? Como lembra ali o nosso querido Cazuza, né? E quando fala o tempo não para, se ele não para,
o que nós podemos fazer para aproveitá-lo em cada instante? Né? Então nós temos vários versos, né, que no cancioneiro, né, na música popular brasileira, na pop rock brasileiro, vai trazendo para nós, né, que a vida é um trem-bala, o tempo não para, paciência, como lembra Lenine. Então cada uma dessas expressões vão trazendo para nós uma profunda sabedoria a respeito do nosso aproveitamento do tempo que nós temos para crescer, para evoluir. Depois o último verso aqui, né, a última trova do nosso querido Luciano dos Reis, traz para nós: para encontrar a justiça, reflete no eterno bem. Deus dá tempo igual a todos, não menospreza a ninguém. Então não existem privilégios, todos nós temos as mesmas oportunidades. Claro que, como nós vimos, né, vão aproveitar aqueles que têm a consciência mais desenvolvida, aqueles que têm a consciência, os valores mais desenvolvidos. Nós estamos nesse processo de aprendizado. Tem hora que nós aproveitamos o tempo da melhor forma, tem horas que nós, lamentavelmente, jogamos o tempo fora. Né? Deixamos ali o tempo, né, como se diz naquela ilustração, né, o tempo é como aquela areia que escorre entre os nossos dedos. E nem sempre a gente consegue aproveitar porque a gente se perde. Porque somos espíritos ainda nesse processo de crescimento. E por estarmos nesse processo, ora nós conseguimos olhar com objetividade para tudo aquilo que nós precisamos fazer e desejamos fazer. Outras vezes nós nos distraímos, como aquela criança, né, que passando ali numa estrada, né, ele se distrai com a paisagem, se distrai ali com um passatempo. E nós não temos ainda essa maturidade. Né? O que nós vemos, por exemplo, nos livros que nós estudamos, né, quando falam dos nossos mentores, quando falam daqueles orientadores de trabalho e tudo mais, são aqueles espíritos que já estão realmente focados no seu objetivo. Sabem realmente o que tem que fazer. Nós estamos aprendendo, nós estamos amadurecendo. Felizmente, hoje, nós conseguimos, nós que estamos aqui agora, conseguimos, né, olhar para a nossa vida de uma forma mais objetiva. Tanto é assim que nós lamentamos, por muitas vezes, desperdiçar o nosso tempo com algumas distrações. O arrependimento vem quando as consciências estão bem desenvolvidas. Quando nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos, que eu li para vocês no início, quando é colocado para nós, né, que consciência produz o arrependimento no estado corporal. Aí então, como nós já vimos, né, fazer que já na vida atual o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Mas na questão 993, que vai exatamente aqui trazer a ilustração para aquilo que eu comentei agora, foi colocado assim por Kardec: não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Então, como eu falava para vocês, nós conseguimos aqui agora olhar com mais objetividade, então nós nos arrependemos quando erramos, tem um arrependimento que tortura a nossa consciência quando nós desperdiçamos o tempo. Mas há aqueles que não têm esse arrependimento simplesmente porque são inacessíveis a ele. Porque o seu instinto primitivo é muito mais forte do que a sua consciência desenvolvida. E aí então, os espíritos respondem para Kardec a partir dessa pergunta: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal na existência anterior. Então, até mesmo aqueles que ainda não têm a consciência desperta, nós temos pressa de fazer as coisas se transformarem. Deus não. Simplesmente porque o tempo para Deus não existe da forma como nós compreendemos, mesmo com essa pretensão de querer aqui tentar adivinhar como é que Deus interpreta as coisas. Mas o seu tempo é um tempo diferente do nosso. Na verdade, Deus é atemporal, né? Porque ele simplesmente abre espaço para todas as criaturas aproveitarem as oportunidades. E aí, como nós vimos aqui, nessa trova anterior, que foi colocado para nós aqui, para encontrar a justiça,
reflete no eterno bem. Deus dá tempo igual a todos, não menospreza ninguém. A própria lei de causa e efeito, até o perverso, até aquele que se encontra na sua condição mais atrasada. Nós ficamos pensando, quanto tempo esse espírito vai demorar para evoluir? E Deus deve pensar, não se preocupa que ele vai evoluir. Em que tempo? Não importa, o tempo dele. Então todos nós temos a lei, e a lei de causa e efeito vai nos permitindo exatamente ter essa noção. Quanto tempo nós demoraremos para ser felizes e quanto tempo nós estaremos presos no sofrimento? Demora mais, mas vai, né? Exatamente. Então aquele pensamento budista que diz para nós que não existe o certo ou o errado, e eu acrescentaria, não existe o certo ou errado na ideia do tempo. Existe aquilo que faz bem e existe aquilo que faz mal. Somos nós que escolhemos a forma como nós queremos viver. E quanto melhor nós aproveitamos o tempo que nós temos, mais rápido esse estado de felicidade vai chegar para nós. Porque a ideia que nós temos, né, é que nós temos um tempo para chegar num determinado objetivo, como se a nossa vida fosse uma longa estrada, e quando nós chegarmos no final dessa estrada, tudo está resolvido. E na verdade nós temos que pensar no estado que nós estamos vivendo. Quanto tempo eu vou demorar para continuar a minha existência, que eu sou um espírito imortal, e portanto eu não tenho uma linha de chegada para poder alcançar, mas quanto tempo eu vou demorar para viver essa mesma jornada num estado de felicidade, no estado de plenitude. É isso que vai contar para nós. Ou eu posso seguir essa mesma trajetória estando ali em sofrimento, ou eu posso seguir essa trajetória vivendo num estado de felicidade. A escolha é nossa. Deus dá o mesmo tempo para todos nós. E ninguém é menosprezado. Nem o espírito puro, nem o espírito mais perverso. Todos têm a oportunidade de usar o seu livre-arbítrio, de fazer as suas próprias escolhas. André colocou, né? O problema é a nossa ansiedade, querer tudo para ontem. Pelo menos eu sim, mas é natural, André, que essa ansiedade, né? Porque a ideia que nós temos no tempo está muito ligada, né, com o nosso relógio biológico. Então nós estamos envelhecendo, o tempo está passando, as coisas vão acontecendo, o calendário é sempre aquele monstro que nos persegue, mas a partir do momento em que nós começamos a valorizar não o tempo das realizações, mas aproveitar da melhor forma cada instante que nós temos, a vida naturalmente vai nos conduzindo. E nós não precisamos nem apressá-la, nem retardá-la, basta que a gente aproveite os nossos melhores momentos. Tem até uma palestra muito interessante de Sérgio Breves, né, que ele é psicólogo, e ele faz palestras, né, sobre reencarnação, sobre a doutrina espírita e tudo mais, e teve uma palestra que ele falava sobre ansiedade e reencarnação. E quando ele falava sobre essa ideia da ansiedade, ele dizia isso, que, por exemplo, nos tempos atuais, quando você almoça, quando você janta, quando você está fazendo uma refeição, quando você está fazendo alguma coisa, é impressionante que nós queremos aproveitar o tempo de tal forma que nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo e nós deixamos de saborear os detalhes. Então você está almoçando, você capricha naquele almoço, coloca o tempero, você espera o cozimento, faz ali toda aquela coisa, né, aquela comida deliciosa, e de repente quando você vai comer, você está vendo televisão, você está lendo alguma coisa, mexendo no celular, você não saboreia nada. Para que você perdeu tempo fazendo aquilo? Então nós não aproveitamos aquele café da manhã em que você tem ali, né, o seu café, o seu leite, o seu chá, aquele pão, aquele biscoito, aquela fruta. Em vez de parar e saborear cada coisa, a gente come correndo, levanta correndo, simplesmente para dizer eu comi e estou satisfeito. Está satisfeito, mas deixou de aproveitar muita coisa. E nesse exemplo da refeição, nós deixamos de aproveitar os nossos relacionamentos, as nossas amizades, as nossas atividades, os nossos passeios. Tudo para nós é feito com pressa. Mas pressa por quê? Porque a vida, infelizmente, né, o nosso modo de viver que nós escolhemos foi viver com pressa. Mas por que foi isso? Não sei, só sei que é assim. Como dizia ali a personagem, né, do Alto da Compadecida. Por que você corre tanto? Porque todo mundo corre, eu tenho que correr junto. Então a gente tem que parar um pouco e começar a aproveitar realmente os nossos melhores momentos.
Deixa eu ver ali, a Angelina colocou, né? Deve ser com a necessidade de cada um. Exatamente ali o tempo, né? O Brás colocou nessa semana fazendo umas pesquisas sobre os realizados de capela, quando deles é quase um santo para nós, né? Pois é. Então ali, né, aqueles mais evoluídos realmente são os santos aqui para nós, né? Dudu trouxe para nós, né? Estudando com o moço só crescimento. O pensamento enriquece evolução. Na junção de suas mentes é o grupo em ação. Vem a fala, vem a mensagem. Ele sempre vem, né? Então estamos ali na nossa conexão com Deus, na nossa conexão com Jesus. Sempre que nós criamos oportunidades para isso e aproveitamos o nosso tempo. Deixa eu ver. Tá, beleza. Vamos aqui agora então, gente, para a gente poder finalizar. Herculano Pires traz para nós aqui um texto de reflexão. Ele diz assim: então, tempo de viver. Comentário de Herculano Pires, a partir dessas trovas trazidas por Luciano dos Reis. Desde que o homem começou a pensar, a tomar consciência de si mesmo e do mundo, o problema do tempo o preocupou. Muitos equacionam esse problema, mas ninguém o resolveu. O primeiro aforismo de Hipócrates aparece em latim na forma clássica de ars longa vita brevis, que Camões repete neste verso: para tão curta vida, tão longa arte. Herculano Pires é o irmão Saulo, isso que é o pseudônimo que ele utilizava. O simpósio espírita semanal de Uberaba teria também de enfrentar esse problema, mas agora dispondo da solução espírita. Em Eclesiastes, afirma que Deus fez o tempo para tudo. Eu separei aqui Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, que a gente já até conhece algumas passagens, né? Então está aqui Eclesiastes capítulo 3, versículo e sumário, diz assim, olha que bacana, né? Todas as coisas têm seu tempo, e todas elas passam debaixo do céu, segundo o termo que a cada um foi prescrito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de sarar. Há tempo de destruir e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de afligir e tempo de saltar de gosto. Há tempo de espalhar pedras e tempo de as juntar. Há tempo de dar abraços e tempo de se pôr longe deles. Há tempo de adquirir e tempo de perder. Há tempo de aguardar e tempo de lançar fora. Há tempo de rasgar e tempo de coser. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de amor e tempo de ódio. Há tempo de guerra e tempo de paz. Que tem mais o homem de todo o seu trabalho? Eu vi a aflição que Deus deu aos filhos dos homens, para que se encham dela. Tudo o que ele fez é bom em seu tempo, e entregou o mundo às suas disputas, sem que o homem possa conhecer as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E eu reconheci que não havia coisa melhor do que alegrar-se o homem e fazer bem enquanto lhe dura a vida. Porque todo homem que come e bebe e que tira o bem do seu trabalho, recebe isso por um dom de Deus. Eu aprendi que todas as obras que Deus fez perseveram para sempre. Nós não podemos acrescentar nem tirar nada ao que Deus fez, a fim de que ele seja temido. O que foi feito, isso mesmo permanece. As coisas que hão de ser, já foram, e Deus renova aquilo que passou. Eu vi debaixo do sol a impiedade no lugar do juízo, e a iniquidade no lugar da justiça. E eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, e então será tempo de todas as coisas.
Eu disse no meu coração acerca dos filhos dos homens que Deus os provara e lhe mostrava que eram semelhantes aos brutos. Por isso uma é a morte dos homens e dos brutos, e de uns e de outros é igual a condição. Do mesmo modo que morre o homem, assim morrem também os brutos. Todos respiram da mesma sorte, e o homem não tem nada de mais do que o bruto. Tudo está sujeito à vaidade. E todos eles caminham a um lugar, de terra foram feitos, e em terra se tornam do mesmo modo. Quem sabe se o espírito dos filhos de Adão subirá para cima, e se o espírito dos brutos descerá para baixo. E eu reconheci que nada havia melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, e que esta era a parte que lhe cabia. Porquanto quem o poderá pôr em estado de conhecer o que há de ser depois dele? Né? Então aqui para nós, essa passagem muito bacana de Eclesiastes, falando sobre o tempo, que é o que Herculano Pires faz referência para nós aqui. Então ele dizia assim mais uma vez, né? Pois é. O Eclesiastes afirma que Deus fez tempo para tudo. Em A Gênese, de Allan Kardec, temos uma definição do tempo que nos mostra a sua relatividade. Esta concepção da relatividade do tempo se acentua na doutrina das vidas sucessivas, das existências palingenésicas, que são solidárias entre si. Para cada existência, um determinado tempo. O tempo necessário à execução das tarefas que o espírito traz, como sua incumbência inalienável na reencarnação. Aqui só uma referência também. Eu não vou nem ler porque é um texto longo, né, mas Kardec ele trouxe para nós, aqui no livro A Gênese, capítulo 6, Uranografia Geral, o espaço e o tempo. Na primeira parte ele fala do espaço, na segunda ele fala do tempo. E ele só vou trazer um trechinho para nós. O tempo, como a palavra espaço, é também um termo já por si mesmo definido. Dele se faz ideias mais exata, relacionando-o com um todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Depois aqui ele segue, trazendo para nós aqui, né, várias reflexões a respeito do tempo. E algo muito interessante, só para a gente poder ilustrar essa colocação aqui de Herculano Pires, a partir dessas exposições de Kardec sobre o tempo e o espaço, hoje nós temos documentários feitos, vocês podem encontrar no YouTube se vocês tiverem interesse, em que nós temos cientistas físicos, por exemplo, tentando entender o tempo. O que é o tempo? O tempo existe? Qual é a sua melhor definição? Porque a ideia que nós temos do tempo é que ele começou a ser contado a partir do Big Bang. Lá há 13,7 bilhões de anos, quando houve, né, onde surgiu essa teoria do início do universo, quando ele começou a se expandir. Então os cientistas dizem que o tempo começou a ser contado a partir dessa grande explosão. E o que havia antes disso? Não havia nada, nem o tempo. Então, cientistas procuram trazer fórmulas, trazer teorias, trazer filosofias a respeito do tempo. E como sempre, o que é muito interessante da gente perceber é que a nossa discussão hoje, nesse meio científico, é tentar entender o tempo. Só que nós aproveitamos muito pouco o tempo para evoluirmos como espírito. Então vale muito mais as descobertas da ciência, por exemplo, né, descobrir do que o universo é feito, do que se preocupar com quem fez o universo e por que ele foi feito. Então a gente sempre se preocupa desenvolvendo o nosso intelecto, tentando desenvolver conceitos, mas nos preocupamos muito pouco em evoluirmos moralmente. É muito interessante esses debates, né, porque a partir desse nosso estudo, quando nós falamos que o tempo, né, ele pode ser o nosso aliado, né, ou ele pode ser o nosso inimigo, dependendo da forma como nós nos relacionamos com ele, né, em termos evolutivos. Mas enquanto isso vai acontecendo, a gente vai fazendo os nossos cálculos para descobrir aqui, para fazer as nossas descobertas, né?
Mas muito bem. Kardec, então, trouxe a Gênese, como foi colocado para nós aqui. E Herculano Pires continua. Assim, o aforismo Ars longa, vita brevis corresponde apenas a uma visão limitada das coisas. Deus nos concede tempo para tudo, mas não nos exíguos limites de uma encarnação. Camões via a expansão infinita da arte, em que poderia criar sem cessar, mas se angustiava com o tempo exíguo de que dispunha. Porque ele colocava, né, a arte é longa, mas a vida é muito breve, como é que eu vou viver tudo aquilo que a arte pode me oferecer num tempo tão curto? E ele coloca, não obstante, além dos limites existenciais, ele poderia dispor do ilimitado da vida que se amplia na duração em termos de imortalidade. Porque enquanto Camões aqui, né, Herculano Pires coloca, se preocupava com o tempo de existência que ele tinha para viver a arte, ele não se dava conta da imortalidade, porque a vida para ele era apenas um intervalo entre berço e túmulo. Mas como espírito imortal, ele tem todo o tempo do mundo para poder crescer e se desenvolver. Assim como o dia é curto para a execução de um trabalho, mas podemos prolongá-lo com o dia seguinte. Assim acontece na sucessão das encarnações. As filosofias da existência nos reclamam atenção para o aqui e agora. Mas o existencialismo espírita, valorizando essas categorias no momento que passa, não se esquece de que já dispomos do ontem e disporemos do amanhã. No tempo anterior, no ontem condicionamos o aqui e o agora à execução de determinadas tarefas. E Deus nos concede hoje o tempo para isso. Se aproveitarmos bem o tempo concedido, ele não nos parecerá insuficiente. Se o esbanjarmos, condicionaremos o amanhã a novas angústias de tempo. É assim que podemos entender os versos finais de Luciano dos Reis. Deus dá tempo igual a todos, não menospreza ninguém. Reclamamos do tempo o que devíamos reclamar de nós mesmos, pois o que nos falta nesse momento corresponde exatamente ao que desperdiçamos ainda há pouco. Se aproveitarmos com inteligência e cuidado cada minuto que passa, veremos que Deus nos concedeu tempo para tudo o que temos realmente de fazer nessa vida. Irmão Saulo então assina. Bom dia, professor. Irmão Saulo então assina para nós, trazendo aqui essas valiosas reflexões, né? A Angelina tinha colocado aqui em cima. Deixa eu voltar um pouquinho só. O tempo, né? Puxa vida. A Angelina colocou, né? Na caminhada da Terra há um tempo de chorar, tempo de sorrir, para o progresso acontecer e cada um evoluir. A evolução é para todos, né? Então, exatamente aqui, né? Muito legal, obrigado. E para finalizarmos, meus amigos, aqui, nessas últimas reflexões nossas, Fabi trouxe para nós também aqui, né, uma mensagem dos nossos amigos do plano espiritual, né? Trazendo aqui para nós a nossa querida Ana participando conosco. Diz assim para nós: queridos amigos, bom dia de muita luz e muita paz nos corações. Que gostoso estudar a vida com a leveza das trovas. Falando com essa doçura, refletimos sobre a importância de um dos maiores presentes que Deus nos dá, o tempo. Presente curioso. Dele sobrevêm alegrias e tristezas, sempre de acordo com o bom ou mau uso que fazemos do mesmo presente que é entregue para todos. Não, amigos, não nos referimos em termos de quantidade de tempo. Uns têm meses de vida, outros têm 90, 100 anos de tempo terreno. Mas quem disse que é apenas o tempo terreno nosso presente? Quando o tempo aí na Terra e aqui no plano espiritual. Quando o temos aí na Terra e aqui no plano espiritual. O tempo nos é dado para que o utilizemos em favor de nós mesmos, não no entendimento dos anseios da personalidade, mas na construção das virtudes que nos cabe desenvolver enquanto espíritos imortais.
Toda vez que utilizamos o tempo em atividades úteis, trabalhamos e trabalhamos muito bem o tempo que nos foi dado. Mas nós nos confundimos um pouco, especialmente quando nos achamos na carne. Confundimos os instrumentos de trabalho com o objetivo do trabalho. É preciso cuidar da casa? Sim, mas esse trabalho pode ser útil ou não, dependendo de como o fizermos. Fizemos com amor? Então sim, trabalhamos virtudes. Fizemos com amargura, raiva e irritação? Perdemos tempo. E ainda teremos que reconstruir o que esse uso equivocado do tempo possa destruir. Aqui é o que eu sempre comento, né? A Ana está reforçando para nós aqui. Muitas vezes não é apenas você deixar de fazer, é você destruir e ter que refazer. Né? Porque a gente lembra, a irmã Cidufo, uma das maiores angústias que o espírito sente é olhar para trás e perceber que perdeu tempo. Então não é apenas você deixar de fazer, é você ter que refazer. Porque isso sim é mais difícil. Né? Porque tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, né? Então vamos lá. Trabalhar em nossa profissão é um bom uso do tempo? Depende. Está nos trazendo a oportunidade de fazer o bem para o nosso conhecimento, para o nosso coração, para o coletivo? Então estaremos fazendo um ótimo uso do tempo. Mas só trouxe estresse. Amigos, aproveitemos esses momentos de instrução. Nessa curta hora de 60 minutos, recebemos bênçãos de instrução que podemos permutar com energias de amizade e fraternidade, construindo cada vez mais virtudes em nosso coração. Levemos por todo o tempo do dia o que aprendemos, o que refletimos, as risadas que trocamos. E quando percebermos, veremos que os minutos trouxeram um aproveitamento tão grande, porque é assim que todo o tempo que passamos com Jesus. Porque é assim todo o tempo que passamos com Jesus. Né? Então, obrigado, querida Ana, pela reflexão, que é realmente valioso. Né? E é aquilo que a gente sempre comenta, né? Não é o que fazemos, é como fazemos. Né? A nossa vida é assim, tudo aquilo que nos surge de oportunidades, né, dentro dos nossos relacionamentos. Porque não eu também achei, Andréia, trouxe assim aquela luz que faltava para a gente poder olhar com profundidade realmente aquilo que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, a minha reencarnação atual, nessa minha reencarnação atual, eu vim aqui para poder conviver com todos aqueles que eu tinha débito no passado. E aí então nós terminamos a nossa existência dizendo, pronto, resolvi tudo, porque eu tinha que conviver com aquelas pessoas e eu convivi. Mas a pergunta não é se você conviveu com elas, é como você conviveu. Porque a diferença de nós estarmos juntos, né? Aliás, o objetivo de nós estarmos juntos é exatamente trabalhar essa transformação interior para cada um de nós. Muitas vezes nós vemos também profissões. Alguém que diz assim, olha, eu vim aqui para ser professor, eu vim aqui para ser médico, eu vim aqui para fazer isso, para fazer aquilo. E quando ele volta enchendo a boca dizendo, olha, quando eu estava na Terra, eu era um professor, eu era um médico. Mas tudo bem, o título é muito interessante para você. Mas o que exatamente você fez com esse instrumento de trabalho que estava na sua mão? Como a Ana colocou para nós aqui, nós nos preocupamos muito mais com o instrumento do que o trabalho que precisa ser feito. Então, ele se preocupa muito mais, nós nos preocupamos muito mais com a profissão que nós temos, com o título, com o salário, com o lugar que nós trabalhamos, do que com o trabalho em si. Porque eu posso trabalhar num hospital altamente tecnológico, com altíssimo padrão de atendimento, ou eu posso trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, lá no meio da África. Quem é o melhor médico no sentido puro da palavra, no sentido filosófico? É aquele que tem um grande salário num ambiente altamente tecnológico, ou é aquele que limpa lágrimas, que põe comida na boca dos pacientes? Então não é o que fazemos, é como fazemos. O título, ou seja, a ferramenta que cada pessoa vai ter para se desenvolver, vai depender da sua competência, vai depender do seu merecimento, vai depender da sua necessidade. Tanto é assim que há que reencarnam em determinados ambientes do nosso planeta, que maior ou menor conforto, maior ou menor hostilidade, porque é uma questão de merecimento.
mas esteja ele num país de primeiro mundo, esteja lá num ambiente altamente hostil, o que importa é o que ele fez com aquilo que ele tinha. Agora, uma coisa a gente pode ter certeza: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque aquele que recebe os melhores instrumentos, recebe as melhores oportunidades, recebe ali o melhor, né, ambiente para poder desenvolver, e ele não utiliza isso, certamente esse será muito cobrado. Aquele que tira leite de pedra, como nós dizemos, né, você recebe um ambiente difícil, tem uma atividade difícil, mas você faz bem feito, esse sim é o que a gente colhe, tanto profissionalmente como nos nossos relacionamentos. A sua família é harmoniosa, a sua família tem espíritos amigos, então aproveite. Porque depois você não vai poder dizer, para se justificar, que você jogou o tempo fora, porque você passava o dia se divertindo. Então, quanto melhor o ambiente que você tem, quanto melhores as suas condições nessa existência, maior é a obrigação moral de aproveitar essas oportunidades para você crescer e ajudar a crescer. Do contrário, nós estamos perdendo tempo, sem dúvida nenhuma. André colocou, né, o final, então, um presente de luz para nós, né, sem dúvida. E entendo que os que estão nesse amoroso grupo não estão por acaso, né, estamos precisando dessas instruções todos os dias. Mas sabe o que acontece, Andréia? Tem hora que eu penso, nós estamos aqui por necessidade. Mas tem hora que eu penso, nós estamos aqui por um privilégio. Porque temos essa oportunidade de aprendermos tanto com esse pouco tempo que nós temos, com esses 60 minutos que abro aqui para nós, eu considero um privilégio. Então eu sei que sim, é uma necessidade, eu sei que sim, que é uma responsabilidade para todos nós. Mas quantos são aqueles que têm essa oportunidade que nós temos? Né? Então, ao mesmo tempo que é uma obrigação, ao mesmo tempo nós temos ali todo esse conforto, né? Esse conforto moral de estarmos aqui hoje, conscientes e tendo esse intercâmbio tão valioso para todos nós. Né? A Angelina colocou, né, quanto tempo para servir as pessoas, né, dedicação ao próximo, servir a família, e obrigação servir a outrem, né, e amar. Então isso que é mais importante. Né? Então, eu acho que é dessa forma, Angelina, que nós aproveitamos a nossa vida. Sabemos que cada instante para nós é uma oportunidade de fazer algo. Né? E servir ao próximo tem que ser no silêncio. Né? Pois é, até o silêncio para nós ele é importante. Que a gente sempre acha que é a Fabi está colocando aqui que ela caiu e não consegue voltar. Uma pena, né? Porque a gente estava aqui agora desfrutando da mensagem da Ana. Então, nós vemos aqui, como a Angelina colocou, né? Cada instante para nós é uma oportunidade da gente amar e plantar amor. Independente daquilo que nós fizermos. Né? Então, isso sim é aproveitarmos o nosso tempo da melhor forma. O Hermes lembrou, né, quantos gostariam de estar aqui, né? Pois é. Né? E nós que estamos, né, então, vamos aproveitar. É isso, né? No silêncio de nossas almas, né, Angelina quis dizer aqui em cima, exatamente porque, né, o amor ao próximo tem que ser silêncio de nossas almas, né? E esse silêncio significa, né, não exaltação, não alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade, não humilhar aquele outro que está sofrendo e precisa de ajuda, mas a gente poder ali simplesmente transmitir através das nossas ações todo o amor que nós sentimos. Essa é a melhor forma que nós temos de aproveitar, né? Porque a relação, exatamente como lembra Teresa, né? Tudo aquilo que nós fizermos é entre nós e Deus. Né? E se pensarmos em Jesus, quando nós estivermos diante dele e der o nosso depoimento sobre o aproveitamento que nós tivermos, será que nós teremos coragem de levantar a cabeça e poder dizer exatamente aquilo que nós aproveitamos? Se nós aproveitarmos bem o tempo, certamente. Fizemos aquilo que nós podíamos dentro das nossas lições. Agora será realmente constrangedor se nós começarmos a mostrar o tempo que nós perdemos, mais uma vez, não o tempo do relógio, mas como foi lembrado, né, o tempo de como nós fizemos tudo isso. Aí sim vai fazer a grande diferença. Meus amigos, é isso. Finalizando aqui o nosso trabalho. Né? Que estudo gostoso hoje, né? Poxa, gostei bastante. Né? Tivemos aqui uma trova, depois nós tivemos aqui todo o carinho que foi oferecido para todos nós. Então aqui aproveitamos realmente da melhor forma possível esse nosso encontro de hoje. Então é isso, pessoal. Sem dores, sem constrangimento, né, Andréia?
Tudo muito leve para nós hoje, sem dúvida. Com muito sorriso no coração, assim que é bom. Mas é isso, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. Fizemos então aqui o item número 2, brevidade da vida. Aqui o nosso segundo texto do nosso Astronautas do